Bem, se você pensa que branding é só sobre ter um logo bonito, você está bem enganado. E aqui a gente vai mostrar para você o que vai além de uma identidade visual e por que o branding pode transformar sua marca em algo muito maior do que ela é hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael de Medeiros, eu sou especialista em branding e nesse vídeo a gente vai descobrir como transformar o seu negócio em uma marca muito mais interessante para os seus clientes. Bem, vamos começar respondendo uma pergunta que muita gente me questiona. Mas por que o branding é importante? Por que eu preciso ter um branding? Eu não posso ter só um logo na minha empresa e tá tudo resolvido? Bem, poder você pode qualquer coisa, mas o branding, ele não é sobre ter um logo ou sobre ter uma identidade visual. Ele é sobre ter um posicionamento de marca. E o que é um posicionamento de marca? O posicionamento é a forma como você vai se mostrar para o seu cliente. Ele tem muito mais a ver com o atendimento, com o discurso, com a forma como você vai fazer isso, do que simplesmente com o logo, com a identidade visual, com as cores que você utiliza. Porque se você tiver cores e um logo, mesmo assim você ainda precisa dizer o que você oferece, como você oferece, por que você oferece aquilo para o seu cliente e gerar uma conexão real com ele. Então, é por isso que o branding vai muito além de ter uma marca bonita, um logo bonito. E agora, um dos erros mais comuns que existem nesse assunto, quando as pessoas conhecem o branding, é pensar: eu entendi que isso é importante, mas eu vou fazer isso depois porque eu estou sem dinheiro ou porque eu ainda estou estruturando outras coisas. Bem, por que isso é um erro muito grande? Esse é um erro muito grande porque quando você, no começo da sua marca, você já pensa todos esses pontos com muita atenção, com muita intenção, é mais fácil você desdobrar todos os pontos do seu negócio. Então, você já sabe como conversar, você já sabe para quem você quer vender, você já sabe como que você vai fazer isso de maneira intencional, para não ficar aquela bagunça na sua cabeça e na cabeça do seu cliente também. Então, o bom projeto de branding, ele vai fazer com que tudo na sua marca, na sua empresa, no seu negócio, seja feito de maneira intencional, sem ficar adaptando o tempo todo o discurso, a forma, até o logo, a identidade visual do seu negócio. Muitas vezes a pessoa deixa para depois e ela percebe que ela perdeu muito tempo ou gastou muito dinheiro à toa porque ela não fez as coisas de maneira intencional. E olha só, aí você pensa: mas Rafa, eu sou pequeno, eu não tenho muito dinheiro, eu ainda não tenho condições de fazer isso de uma forma muito estruturada, contratar uma agência ou um bom profissional para fazer. Vamos lá, eu vou te dar uma dica. Se você ainda não tem essa verba toda para fazer, se você entender pelo menos os princípios do branding, você pode você mesmo começar a implementar isso de uma maneira mais intencional no seu negócio. Eu vou dar um exemplo muito simples, que é o caso, por exemplo, de um vendedor de água no semáforo. Bem, você pensa que normalmente o cara ele sai da casa dele com uma roupa qualquer, pega um isoporzinho, coloca uma água ali e sai para vender no semáforo. Normalmente são isso que todos fazem. Mas vamos pensar que você pode ajustar algumas coisinhas e isso já vai te posicionar. Isso já vai ser o branding do teu negócio. Então, se esse cara ele sai de casa, eu escolhi uma cor para minha roupa, então o bonezinho é da mesma cor que a camisa, eu estou arrumado, eu estou alinhado. O meu cooler tem uma cor que também tem a cor que eu usei como a minha identidade visual que eu usei na minha roupa. Eu preparei um discurso para levar para essa pessoa. Eu consigo levar um guarda-sol para mostrar que eu estou ali no calor, mas eu estou protegido. Na hora que eu peço para a pessoa baixar o vidro, eu já venho com uma intenção. Então, por exemplo, eu posso dizer para ele que eu não estou ali só para vender uma água, mas para dar um momento de frescor para aquele momento chato ali do engarrafamento. Então, isso tudo já é posicionamento, isso tudo já é uma estratégia para você abordar o cliente de um jeito diferente dos concorrentes. Percebe? Aí já tem um posicionamento, aí já tem branding. Então, um simples profissional liberal que começou a vender água no semáforo, ele já pode começar se posicionando de uma maneira diferente. E isso pode ser feito por todos os profissionais de todas as profissões. Você agir com intenção no teu atendimento já vai fazer com que você se posicione de maneira diferente, de maneira diferenciada até. Bem, uma estrutura muito simples para você começar a pensar de forma diferente em como você vai se posicionar, para além do logo, para além da identidade visual, é pensar num conceito do círculo dourado, ou em inglês Golden Circle, como ele originalmente foi pensado pelo estudioso Simon Sinek. O Golden Circle ele é uma estrutura de 3 círculos concêntricos que ele parte de dentro para fora. O círculo de dentro, o mais do meio,
ele é o porquê você faz isso. O do meio é o como você faz isso. E o último de fora é o que você faz. Mas deixa eu explicar direito como é que isso funciona. Bem, se você pegar a estrutura que ali no meio você fala, por que eu faço isso? O porquê é o motivo genuíno pelo qual você está fazendo aquilo. Mas vamos pensar para além do dinheiro, porque todo mundo aqui, imagino que esteja trabalhando para ganhar dinheiro. Mas por que você escolheu aquilo? Por que aquilo brilha o teu olho? Como você faz aquilo para, de certa forma, transformar a realidade de quem você está vendendo? Por exemplo, vamos voltar no exemplo do cara que vende água. Se ele sair de casa com a intenção de dar um momento de refrescância para quem está passando por um engarrafamento no meio de um sol, de rachar, isso já é um porquê interessante. Então, ele está ali para transformar aquele momento num momento mais ameno, menos desgastante, menos estressante. Então, o porquê ele faz aquilo já vai diferenciar ele. Ele pode mudar a forma como as pessoas percebem só pelo porquê ele está fazendo. O segundo círculo é o como. E aí tem muito a ver com a intenção, com a forma como você faz aquilo. Então, por exemplo, ele pode fazer de maneira educada, de maneira gentil, de maneira divertida, de maneira alegre. Então, ele vai pegar esse atendimento dele e transformar isso numa experiência que tem a ver com a forma como ele faz. E aí, para além desses atributos que eu falei, né, de ser gentil, de ser educado, de ser alegre, ele pode ser de maneira organizada, de maneira limpa, de maneira higiênica. Então, se ele tira aquela garrafa de água daquele isopor e passa um álcool ali naquela garrafa e entrega um guardanapo na hora desse atendimento, percebe como a experiência mudou totalmente de simplesmente comprar uma garrafa num engarrafamento ali, num congestionamento, para ser algo que as pessoas percebem que ele fez com intenção e ele fez de um jeito diferente. Esse é o como dele. E por último, o último círculo é o que ele faz, né? Ou o que ele vende. E aí, cara, é onde você às vezes se alinha com os seus concorrentes. Por exemplo, ele já fez tudo diferente, né? O porquê dele é diferente, o como dele é diferente, mas ali no cooler dele, vamos dizer que tem o quê? Tem água, né? Mas ele pode vender um refrigerante, ele pode vender um refrigerante zero, de maneira intencional para as pessoas que não querem consumir uma bebida açucarada. Ele pode vender também uma água de coco já envasilhada. Ele pode vender até um picolé. Então, assim, o que é o que você vende para gerar aquela experiência para o cliente. Então, ali, ou você se diferencia dos seus concorrentes, ou você pensa um passo além dos seus concorrentes, né? O produto que você vai entregar e o serviço que você vai oferecer é o quê. E agora, para você sair desse vídeo com um checklist rápido, a gente pode fazer o exercício de responder essas 3 perguntas aí de acordo com o que eu expliquei para você. Então, primeiro, anote, por que você faz o que você faz? E aí pensa na transformação que você quer fazer na vida do seu cliente. O porquê, dentro da sua cabeça, você faz aquilo de maneira genuína, de maneira intencional e de maneira a contribuir com o dia a dia, com a rotina ou com a realidade do outro. Segunda pergunta é o como você faz isso. E aí vale listar tudo que você oferece, né, a forma como você faz aquilo e pensar estrategicamente em como você pode melhorar essa experiência. Lembra que eu falei lá do rapaz que está vendendo? Que aí ele já limpa a garrafa, ele já tem um sombreiro ali para a pessoa não ficar no sol, ele já tem um discurso pronto e ele tem também uma personalidade que ele imprime naquele atendimento o tempo todo. Isso daí é o como você vai fazer isso, né? E aí eu dei o exemplo ali de um profissional liberal, mas você pode jogar isso para a sua empresa que já tem alguns funcionários. Então, como que é o atendimento na sua empresa? Como você faz aquele atendimento? Como você oferece o seu serviço? Essa é a segunda que você vai listar aí e vai fazer uma análise se isso está legal, se isso está indo bem ou se isso precisa de melhorias. E o último de fora é o que você faz. O meu produto e o serviço que você oferece, né? Então você já vai listar ali o que você oferece para o cliente e aí você pode inclusive incluir coisas ou tirar coisas que estejam faltando ou sobrando ali, que não faz muito sentido você ainda oferecer aquele produto ou serviço para ter um posicionamento coeso. Então, gente, vamos lembrar o tempo todo, branding não é sobre identidade visual, não é sobre só ter um logo bonito. O logo faz parte?
Com certeza. A identidade faz parte? Sim, com certeza. Mas o branding tem muito a ver com a forma como você toca o seu negócio, como você se posiciona e como as pessoas enxergam o que você faz e como você faz. Então me conta aí, você já fez de maneira, mesmo que empírica, sem saber que estava fazendo alguma dessas coisas que eu citei nesse vídeo? Muitas vezes as pessoas fazem e nem sabem que estão fazendo. Se você já fez isso, parabéns. Se você ainda não fez, faça esse exercício que vai ajudar demais o seu negócio a prosperar. Então me conta nos comentários o que você achou desse conteúdo, se você já fez, se você não fez, se você vai fazer, se você vai implementar essas dicas, porque eu quero saber de verdade se esse conteúdo fez diferença para você. E por último, acompanhe nosso canal para os próximos conteúdos que trarão muito valor para o seu negócio.